Boa tarde, estamos aqui juntos mais uma vez para gravarmos um novo vídeo. Hoje é sábado, nós estamos no dia 25 de julho, é o último sábado deste mês de julho, metade do ano já começou a ficar para trás, né, desde o início deste mês. E estamos aqui na Igreja Batista de Dira. Hoje o dia está um pouco nublado, talvez o vídeo não esteja tão claro assim, mas é o que podemos fazer, né? Mais uma vez, isso aqui é uma sala do escritório. O escritório fica aqui à minha direita, lá atrás é a porta de entrada desta sala, que nos reunimos às vezes em pequenos grupos de oração, e aqui é onde as pessoas vêm tratar assuntos com a igreja, né? Subindo por essa porta aqui à direita, vai lá para os gabinetes, né, pastorais, de onde eu gravei, inclusive, no último sábado, né, o nosso vídeo. Estamos aqui porque o Senhor é bom, Ele tem nos dado vitórias, tem caminhado conosco, tem nos ensinado a cada dia um pouco mais nessa trajetória aqui na Terra. Nós estamos caminhando para o céu. É uma caminhada às vezes longa, às vezes difícil, é uma caminhada que nós podemos fazer com Deus. Nós tenhamos sempre essa vontade, né, de estar com Ele nessa hora de crescimento espiritual, né, através do ensino que vem na Palavra de Deus. Minha Bíblia está aqui, com todo esse ensino que Ele tem para as nossas vidas, com todas as regras, né, espirituais que nos protegem. A gente chama de regra entre aspas, porque no mundo eles criticam muito, né, crente é assim, crente é assado. Mas tudo que Deus nos dá, nos ensina e nos capacita para fazer, que o mundo chama de regras, né? É para o nosso bem físico, nosso bem familiar, nosso bem espiritual, nosso bem financeiro. Então, as palavras que nós estamos aqui compartilhando ao longo desse período são com personagens bíblicos que têm muito para nos ensinar no dia de hoje. Situações que eles enfrentaram no passado e que nos serve de lição para o futuro, né? Então, todos servos de Deus, todos homens, muitos deles simples, comuns, foram levantados por Deus para se tornarem esses professores, vamos assim dizer, né? Para as nossas vidas, né? Para aquilo que nós temos e queremos ter nesse tempo que estamos aqui na Terra, né? Nós somos peregrinos, como diz a palavra de Deus, estrangeiros, né, nos dois sentidos aqui, porque a nossa pátria é lá no céu, é onde nós vamos estar, e aí entra o termo eternidade, né, que nós não temos a mínima condição de fazer a progressão dele, né, somar, multiplicar, etc, etc. É a eternidade que vamos estar reunidos, né, com o Pai. Então, o propósito da palavra de Deus é para que nós tomemos as decisões enquanto na terra, nessa caminhada terrena, para que nós possamos usufruir no céu essa eternidade com Deus. Amém? Você tem a liberdade de passar esse vídeo para frente, familiar, amigo, quem você queira. É uma história bíblica, ele é considerado um poema. Nós vamos falar de Jó, né? Nós conhecemos bastante esse personagem. Muitos ligam-se, né, a paciência, né, que vira uma frase comum, né, a paciência de Jó, e muitas vezes nós não temos ela. Eu, em primeiro lugar, às vezes eu sou muito impaciente, e até a Mariane fala: e o Jó, você não leu esse livro ainda? Mas enfim, é um livro que está ali no Velho Testamento. Você pega a sua Bíblia. Eu não vou ler muitos versículos, alguns só para encorajá-los, porque o bom é que você faz isso durante a semana na sua casa, lê o livro, se não todo, mas as partes principais que nós vamos falando aqui durante esta gravação. O livro de Jó está antes do livro de Salmos, né? Mais ou menos pelo meio da Bíblia. É um livro considerado poético, como Salmos, como Provérbios, né? Como Cântico dos Cânticos, Lamentações de Jeremias. Todos esses livros, né, eles são considerados poéticos, e Jó é um personagem que nós temos muito que aprender com ele, né? A primeira parte desse aprendizagem, inclusive, traz uma interrogação, que eu já ouvi várias vezes as pessoas me perguntarem,
em relação ao personagem Jó, né? Porque Deus permitiu, né, que tudo aquilo acontecesse com ele, né? Nós vamos, aos poucos, revelando um pouco, né, dessa história. Eu quero que você preste atenção, deixe a sua Bíblia aberta no começo do livro, né, de Jó, no capítulo 1, que tem alguns versículos que nós vamos estar lendo, né? No nome de Jesus, que essa palavra toque os nossos corações, né? Tanto o meu como os seus, né? Sempre esse é o desejo que nós temos, né? Para que possamos caminhar juntos como o corpo de Cristo. Enquanto nós estamos aqui gravando esse vídeo, agora são 4h36, nós temos irmãs e irmãos ali no templo orando, inclusive intercedendo pelas pessoas que vão assistir esse vídeo depois, para que o Senhor toque nos seus corações, toque nas suas mentes e faça-os refletir, né, sobre a sua vida e o que é necessário para fazê-la ainda melhor. Amém? Então Jó, como eu vos disse, é um personagem de um livro poético que traz muito ensino para nós. A Bíblia diz que ele era um rico fazendeiro, era um homem que morava pelo Oriente, não estava ligado à história do povo de Israel, vivia a uma certa distância, mas a Bíblia diz que ele temia a Deus e se desviava do mal. Isso é um anúncio, né? Um pré-anúncio de que a palavra de Deus foi para todos, foi lançada, foi designada. A Bíblia Sagrada é o livro mais escrito do mundo, mais produzido em línguas diferentes. É o livro mais vendido em toda a história do mundo. Então essa é a palavra de Deus. Então Jó, quando esse livro está sendo escrito, não se havia ainda organizado a Bíblia. Isso vem a ser já depois de Cristo, né? Já numa época posterior que a Bíblia vinha sendo organizada, né? Então, Jó era um rico fazendeiro, tinha muitas posses, a Bíblia relata, e aqui no capítulo 1 eu quero trazer alguns versículos, né? Capítulo 1 de Jó fala assim a palavra de Deus: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. E era também muito numeroso o pessoal que estava ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente, né? Diz a palavra de Deus. Então, começa-se essa história de Jó dizendo que ele tinha muitas posses, né? Que ele era um homem rico. E segue ainda nesse capítulo 1, você vai ler depois na sua casa, que um dia Deus estava, né, onde sempre está, né, em todos os lugares, e vieram os seus anjos, e o diabo veio junto com ele. E Deus fala para o diabo, né, você viu o meu servo Jó, que é um homem íntegro, se desvia do mal, e o diabo provoca, porque ele gosta de provocar, né? Ele não sabe fazer outra coisa que não seja provocar, iludir, mentir, para nos fazer cair. Ele provoca a Deus, entre aspas, né? E fala assim, olha, ele só é temente a ti, ele só te obedece, ele só é íntegro por causa das riquezas que você mesmo deu para ele. Né? Esse diálogo que está aqui nesse poema deste livro. E Deus permite que o diabo toque nas coisas de Jó. E isso acontece. E é uma série de infortúnios seguidos e próximos. Ele perde tudo que ele tinha, que está narrado aqui, né, nesses primeiros 4 versículos. Seus animais, inclusive os filhos. E fica muito triste, muito chateado. Mas ainda assim, no verso 21, desse mesmo capítulo 1, diz assim a palavra de Deus, verso 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou terra e adorou. Isso era uma forma de humilhação, de se mostrar diante de Deus impotente, que você não podia fazer mais nada. E segue o 21, e diz Jó, nu eu saí do ventre da minha mãe,
e nu eu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Imagina numa situação como essa, que esse homem perde tudo o que tinha, não só da parte material, mas perde o mais caro para ele, que eram os filhos dele. No capítulo 1, eles faziam muitas festas, né? E se reuniam todos os filhos. E ao final desse período, Jó fazia pactos com Deus, alianças com Deus, porque achava que os seus filhos poderiam estar prevaricando, maldizendo coisas de Deus. Então Jó fazia isso. Ele tinha esse sentimento de que os seus filhos, na juventude, no afoitismo, né? Juntando-se com vinho, bebida, etc., eles poderiam, em algum momento desses encontros, né? Prevaricarem, né? Contra Deus. E Jó o santificava através de orações. Jó colocava esses filhos diante de Deus. Mas o diabo faz com que Deus permita que aconteça essa série de infortúnios, né? Duros infortúnios na vida de Jó. E volta a relatar já no capítulo 2 o mesmo encontro de Deus com seus anjos, onde vocês estavam, e o diabo ali pelo meio, porque o diabo, ele existe, né? Vocês lembram, há 3 semanas atrás, o pastor Tiago aqui falou sobre o inferno. Muitas igrejas não gostam de falar do inferno, não gostam de amedrontar os seus membros, mas o diabo existe. E o inferno existe. E a palavra de Deus dá duras informações de que nós devemos sair fora de certas coisas que nos assolam, que estão aqui lado a lado conosco, para que nós não corramos o risco de ir para o inferno. Ele existe. Então o diabo ele fica sempre ao derredor. E mais uma vez vem a presença de Deus e diz, olha, ele estava passeando pela terra. E Deus volta a falar, veja meu servo Jó. Mesmo você me incitando a fazê-lo perder tudo, ele ainda continua me glorificando, como ele fala aqui no verso 21, né? Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E o diabo, que só vive de ardil em ardil, ele fala assim, ó, pele por pele. Eu duvido que se o Senhor não tocar no corpo dele, na pele dele, ele não vai te maldizer, mundo afora. E Deus fala, olha, você tem autoridade para tocar no corpo dele, mas não tem poder para matá-lo. E o diabo acha isso bom, porque tudo quanto é que possa fazer mal, o diabo se alegra, né? Qualquer tipo de atividade, de programação, né? Qualquer tipo de coisa que venha a fazer mal ao ser humano, principalmente aos que estão no caminho do Senhor, isso é motivo de festa para o diabo. É uma festa assim sem fim no inferno. E o diabo toca no corpo de Jó. E a Bíblia diz aqui que ele fica todo ferido, com tipo úlceras, né? Feridas brotando da sua pele. Ele pega um caco de vidro para rapar-se. Vamos lá no capítulo 2, no verso 7, diz assim a palavra de Deus. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do seu pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele rapar-se. Então a sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Olha que conselho ele recebe da sua própria mulher. Eu não sei bem o sentido disso, né? Porque ela devia estar vendo fisicamente o estado que ele estava. Mas ainda assim era algo muito duro, que ela estava falando sobre Deus, de Deus, para seu marido, que já foi descrito aqui pelo próprio Deus como um homem íntegro e um homem reto que se desviava do mal. Então, ele ainda... Mas Jó responde para ela, depois que ela fala, amaldiçoa Deus e morre. Imagina, né? Quando nós estamos com nossos problemas, com as nossas dificuldades, sofrendo, né? Com enfermidades, às vezes lutando com enfermidades duras na nossa vida, se nós podemos amaldiçoar Deus. Nós temos aprendido ou tentado aprender que tudo que acontece conosco, por trás há um propósito de Deus para a nossa vida.
Nós temos que levar isso a sério. Porque Deus não é o Deus da maldade. Às vezes Ele permite que aconteçam maldades para com um ou outro de nós, mas com um objetivo, para mostrar, para provar, para sacudir, para fazer com que o nosso coração e nossa mente comece a se preocupar mais com as suas coisas do que com as coisas do mundo, né? Muitas vezes, muitos irmãos e irmãs em Cristo, muitas pessoas próximas a nós, se desviam da palavra de Deus através de pecados e vários tipos de pecados. Nós costumamos enumerar os pecadões, né, como nós chamamos, né, que é o adultério, a corrupção, né, e outros, né, e outros pecados, a bebida, né, as drogas em excesso, a bebida, principalmente. Nós sempre falamos, mas pecado é pecado, a mentira é pecado, né? Ali em Apocalipse, no final da Bíblia, fala que os mentirosos não herdarão o trono de Deus. Então é um pecadão. E muitas vezes nós nos iludimos, né, com pequenas mentiras, achando que estamos fazendo coisas corretas e não estamos. Aqui a mulher de Jó lança uma dura sentença, uma dura palavra na direção do seu marido. Ela viu o estado dele, cheio de feridas, da ponta do pé à cabeça. A palavra fala que ele pega um pedaço de vidro, um caco de vidro para se raspar, ou seja, para tirar as feridas que estavam brotando no seu corpo. E quando ela dá essa sentença, ele responde no verso 10, falas como uma doida qualquer. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? E com tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Veja que na primeira parte, Satanás tira toda a riqueza dos animais que ele tinha, com roubos, com chuva de pedra, com fogo do céu. Morrem todos os seus filhos quando a ventania derruba a casa onde eles estão fazendo aquelas celebrações. E ele não fala mal de Deus. Agora, a maldição, né? A dureza vem sobre o seu próprio corpo físico, a dor física, né, que nós não podemos avaliar de uns nos outros, porque só quem está sentindo sabe o que aquilo ali significa. E ele ainda assim, ele não amaldiçoa Deus. A mulher manda ele amaldiçoar e manda que ele morra, porque ele devia estar sofrendo muito. Mas ele fala, você está falando como uma doida qualquer. Recebemos tantos bens de Deus, tanta coisa boa na nossa vida, não poderíamos receber o mal? Diz aqui no final desse versículo, né? Que com tudo isso, os seus lábios não pecaram. Ele não falou mal de Deus. Ele não cirou contra Deus. Ele não fez nada tão comum que nós fazemos quando estamos com alguma dificuldade na nossa vida. É a nossa natureza humana, claro. É a nossa limitação física e mental. Nós temos que ter em mente, né, no nosso dia a dia, que foi Deus que nos criou. A Bíblia fala muito mais que isso, nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Não tem presente maior que eu e você possamos ter recebido um dia, sermos criados à imagem e semelhança de Deus. E Ele completa isso dando Jesus Cristo, seu unigênito, seu único filho, em nosso favor. Ele não olhou a nossa vida passada, onde nós andávamos, o que nós fazíamos, com quem ou contra quem cometíamos pecados. Quando Jesus Cristo vai para aquela cruz do Calvário, em nosso favor, Ele não olhou nada do que nós éramos. Ele pensava só no seu amor. Nós vimos lá atrás, num dos vídeos, né, com Abraão. Ele pede o filho da promessa, pede Isaac em holocausto. E Abraão ia matar Isaac, obedecendo a Deus. Mas Deus interrompe e brada do céu, não faça isso, porque agora eu sei que tu és fiel. E Deus dá o exemplo
que Abraão tentara dar no princípio, dando a vida de Isaque em sacrifício a Deus. Deus dá Jesus Cristo em nosso favor. Naquela época, onde é narrado esses acontecimentos com Jó, já se poderia prever, pelo que diz o texto aqui, que a palavra de Deus, a salvação, tudo aquilo que Deus preparou desde o princípio, era para toda a humanidade. É para toda a humanidade. Pode ser budista, pode ser islâmico, pode ser muçulmano, pode ser espírita, pode ter qualquer outra religião ou seita. Eu não faço estereótipos, né? Eu não fico falando de placas de igreja, de denominações. A igreja é uma, a igreja de Cristo. Mas o plano é para todos nós. Foi estabelecido para cada um deles. E continua e será até o final dos tempos. Por isso que nós temos que decidir na nossa caminhada terrena. Por isso que existem as igrejas, a Bíblia Sagrada, os seus exemplos, os seus ensinos. Por isso que isso existe, para que haja uma transformação da nossa vida. O diabo ele não se preocupa com quem já está no esgoto, com quem já está à beira do abismo. Ele se preocupa com nós, que vemos em Cristo o final da nossa vida terrena. Porque esse mesmo Cristo que volta aos céus, depois de ressuscitar aqui da morte da cruz, ele virá buscar a igreja, virá buscar todos vocês, todos os que declararam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Isso é que está na Bíblia. Isso não é imposição do pastor da Batista, do pastor da Metodista, da Presbiteriana, do padre da Igreja Católica. Não, 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 não. Isso está na palavra de Deus. E isso não pode ser mudado. Estão tentando mudar tudo, confundir as pessoas. Vários movimentos. Nova Era era um deles num passado recente. O maior furo, a maior mentira que se diz no dia a dia do mundo é que todos os caminhos levam a Deus. Não. A Bíblia só fala de um caminho. E esse caminho Jó conhecia, mesmo não sendo do povo eleito, mesmo não sendo judeu, mesmo não sendo de Israel. Jó conhecia, fora das fronteiras, né, do mundo ali de Jerusalém, né, daquela região ali do Canaã, onde o povo de Deus estava ainda reunido. Então Jó conhecia Deus, porque ele era um homem íntegro, diz a palavra, reto, temente a Deus, ele temia a Deus e se desviava do mal. Então o diabo, ele quer pessoas como Jó para fazer mal. Ele não quer pegar um bêbado, um drogado, um adúltero, um criminoso, uma prostituta. Ele não quer pegar essas pessoas porque elas já estão presas nos seus pecados, nas suas dificuldades. Eu costumo falar prisões, e são prisões mesmo. Muitas vezes nós temos pessoas que estão conosco na nossa caminhada cristã e têm ainda coisas amarradas ao passado e não conseguem se desvencilhar delas. Por um lado é bom que mostra a nossa limitação, mas por outro lado é preocupante, porque essas pessoas elas são alvos do diabo. Mesmo quando aceitam Jesus como Senhor e Salvador, mesmo quando se batizam, mesmo quando congregam em igrejas, elas são assediadas pelo diabo. O diabo tem os seus anjos, e eles ficam, a Bíblia fala que ele fica ao derredor de nós. Ele fica procurando uma brecha na nossa vida, aquilo que nós ainda não nos libertamos do passado, atitudes morais até, coisas da nossa personalidade, do nosso caráter. Eu costumo dizer, não adianta você ficar com um pé na igreja e outro no mundo. Nós temos visto muito problema com os irmãos em Cristo, que voltam a algumas práticas,
achando que não vão ser engolidos por elas e terminam sendo. Porque nós somos limitados, nós somos fracos. Eu costumo falar de púlpito para a honra e glória do Senhor, um dos versículos que mais eu me sustento neles. Quem está de pé, cuide para não cair. Eu sou pastor, mas antes de ser pastor, eu sou homem. E eu tenho que me policiar como homem. A minha alma, eu não a converti. Eu tenho o Espírito Santo, foi convertido o Espírito vivente, né, que todos os seres humanos têm, com o Espírito Santo, porque foi uma opção minha. Mas muitas pessoas que estão ainda afastadas do Senhor não conseguiram isso, porque se contentam com o que têm. E às vezes a situação moral, física, financeira, familiar é tão difícil dessas pessoas que elas já se acostumaram a viver dessa maneira. Jó sofre o pior dos infortúnios. Nós vimos aqui nesses 2 primeiros capítulos, veja em casa com calma, leia com calma. E ainda assim, ele não maldiz Deus, os lábios dele não pecam, o lábio dele não peca. Continuemos a história. 3 amigos dele, eu acho que está aqui, Elifaz, Bildade e Zofar, só sabem, né, de tudo isso que acontece com ele e vêm consolá-lo. Mas os pastores, às vezes a gente brinca, nossa, é melhor a gente não ter 3 pessoas como essa na nossa congregação, senão nós vamos ter problemas, né? Muito amigo, né? Tinha um personagem de um programa, um programa de riso no Brasil, até esqueço a expressão, que ele falava assim, muito amigo, mas só recebia tarefas bizonhas, tarefas em que corria risco e sempre ganhando muito pouco para executá-las. Então esses amigos vêm para consolar, e os versos aí, a partir do verso 3 e até o verso 41, é esse poema, essa troca de diálogos entre cada um deles e o Jó respondendo a cada um deles. É muito interessante. É um poema, é uma poesia em relação a esses problemas que Jó estava passando depois que Deus permitiu que isso acontecesse com ele, né? Vamos para o final do livro. Tenho certeza que na sua casa você pode concluir, né, esse pequeno estudo que nós estamos fazendo aqui hoje. Vamos ao versículo 42, que é o último capítulo, perdão, não versículo, capítulo 42 do livro de Jó. As coisas todas aconteceram com ele. Os amigos tentaram e não conseguiu. No final ainda aparece outro personagem, 3 ou 4 capítulos antes desse 42, chamado Eliú. A Bíblia diz que era um jovem, mas com conhecimento, inclusive de Deus. Também dá as suas razões, né? Expõe as suas ideias quanto a isso. Mas interessante, nós vamos ver aqui no capítulo 42, diz a palavra de Deus, ao Senhor, que o Senhor vem face a face com ele. Veja bem, meu irmão, minha irmã. Então responde Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Que tremendo, né? Nada de Deus para as nossas vidas é frustrado nem pelo inimigo. Quem é aquele, como dissestes, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, eu falei do que eu não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Isso acontece conosco. Eu costumo dizer, às vezes, as pessoas falam muito e terminam falando sem sentido, se perdendo no meio do falatório, do palavrório, né? Coisas maravilhosas demais para mim. Jó está falando com o Senhor. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. A Bíblia Sagrada tem muitas perguntas que nós podemos fazer a Deus. É o nosso desafio, buscar a presença do Senhor nas nossas vidas através da sua palavra.
meu querido, minha querida, tome uma posição na sua vida. Se você tem dúvidas, a sua caminhada com Cristo, a religião, a denominação, não importa que você está praticando, seguindo ou simplesmente dizendo ser, pergunte a Deus. Da sua palavra, da Bíblia Sagrada, virá a resposta que você precisa para a sua vida e para a sua família. E olha o verso 5. Mais que um poema, uma declaração de amor de Jó. Depois de tanto sofrimento, olha o que ele diz. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Repete isso para o Senhor no dia de hoje. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. É algo que vai botar no teu coração. Olha, o Espírito Santo está por aqui, meu querido, minha querida. Eu tenho umas manifestações físicas quando Ele está conosco. E Ele está aqui agora, atestando, aleluia, atestando o que está sendo dito para cada um de nós através da palavra de Deus. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E sabe o que Deus faz? Repreende os 3 amigos de Jó e pede para eles fazerem holocaustos, sacrifícios. Pede às outras pessoas que faziam parte do círculo familiar e de amizade dele e pede para que eles deem o que puder dar para Jó. E fala para os 3 amigos, né? De Jó eu aceitarei oração por vocês. E Jó ora pelo Elifaz, já esqueci o nome deles. E Jó está aqui, Elifaz, Bildade e Zofar. São nomes orientais, né? Deus aceitou a oração de Jó para eles. E por causa disso, prosperaram. O Senhor lhe deu o dobro de tudo quanto possuía, né? Se ali no capítulo 1 fala que ele tinha 500 jumentas, ele voltou com 1000. E todos os outros dobraram os rebanhos. E ainda lhe restaura a vida com mais filhos e filhas. 7 filhos e 3 filhas. E a palavra de Deus fala aqui que naquela terra não se acharam mulheres tão formosas como a filha de Jó. E seus pais lhe deu herança entre seus irmãos. Era um costume que não existia, né? As filhas não tinham direito à herança, mas deu por causa da bênção de Deus. Então morreu Jó velho e farto de dia. Voltou a enriquecer, voltou a ser importante e começou a ter um relacionamento diferente com Deus, como eu e você devemos ter. A partir daí as coisas mudam, meu querido, minha querida. E só pode haver benefícios para as nossas vidas. Reflita nessa palavra de Deus através do livro de Jó. É muito importante para as nossas vidas. Faça a sua parte. Procure mudar, quebrar paradigmas, coisas que estão na sua mente e no seu coração, que prendem a sua vida. Ajudar a sua esposa, ajudar o seu marido, os filhos, participar de uma comunidade, de uma congregação, fazer parte do corpo do Cristo, ter comunhão com Deus, dioturna, ler a Bíblia todos os dias, orar todos os dias, louvar ao Senhor sempre. Isso faz com que nós entremos num ritmo, numa caminhada. O final dela só pode ser a eternidade com o nosso Senhor e Salvador. Amém? Abra suas mãos. O amor de Deus, o Pai, a graça e o milagre de Jesus, o Filho, e a consolação do Santo Espírito seja com cada um de nós, desde agora
e até quando Cristo voltar. Meu abraço aos amigos e irmãos lá de Porto Ferreira, pastor Josué, pastor João, pastora Rode, tantos amigos que nós temos ali, lá em Ribeirão Preto também, as pessoas são tantas, eu não costumo falar nomes porque às vezes eu termino me esquecendo. Pastor Elcio, pastora Nilza, pastor Zé Luiz, pastora Marina me batizou em Ribeirão Preto. O Ronaldo Teles, lá em Londrina, Deus abençoe tua vida, tua família. E aos poucos a gente vai lembrando e vai falando deles. E esse pastor torcedor torce para que as suas vidas tenham a abundância de Cristo. Amém? Dê um abraço na sua esposa, no seu marido, nos seus filhos. Dá um abração aqui nesse pastor. E tenham um excelente final de semana. Glória a Deus.